Saudações, Manuel Galvão Neto, mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com vocês, falando aqui diretamente de Orlando, para o Olhar 360 do NAFAD, agradecer aqui os nossos eh, patrocinadores, agradecer as nossas parcerias científicas, e hoje o que me cabe falar é sobre a doença do refluxo e as possibilidades de tratamento, as perspectivas de tratamento endoscópico. O título que o Fábio nos deu é Perspectiva ou Realidade? Em que pé a gente está? Então, vou tentar levar vocês aqui pelo que a gente tem hoje, né? A doença do refluxo, possivelmente já foi discutido muito aí nesse olhar 360, característica, a gente sabe que é refluxato, fluxo do material do estômago para o esôfago, causando dano. E a coisa que a gente tem que entender é, existe oportunidade, já que o tratamento clínico é tão evoluído e tão bom. Vamos ver nesse gráfico aí, que é do New England Journal of Medicine, que se você colocar só o controle médico da doença do refluxo, e você considerar que pelo menos 50% ou menos do questionário de refluxo melhora, a gente vê que tem uma grande possibilidade, uma grande oportunidade aí, porque o controle ele não é perfeito, enquanto que a intervenção cirúrgica, no caso, né, que a gente está tentando mimetizar com endoscopia, ela é mais efetiva, mas é cirurgia, mas é intervenção. Então, sempre a não intervenção, se é efetiva, é o que o paciente vai preferir. E a endoscopia, menos invasiva que a cirurgia, será que hoje em dia ela oferece uma opção? Vamos tentar ver por aí. Então, possivelmente mais debatido, com critérios mais atualizados do que eu tenho ainda, já foi definido para todos o que é a doença do refluxo, com diagnóstico de esofagite grau C e D, está se debatendo um pouco isso aí hoje em dia, e um tempo de exposição ácida maior que 6, mas, claro, vocês vão estão vendo as nuances disso aí, antes e depois de minha apresentação, e, no caso de dúvida, fazer uma impedância pH. Porém, quando a gente considera a possibilidade de uma intervenção endoscópica ou cirúrgica, a gente tem que avaliar o hiato. E a manometria de alta resolução, ela tem avançado muito na detecção e caracterização da hérnia hiatal para ajudar a gente. Porém, o que a gente usa mais no dia a dia é essa classificação endoscópica, que é a classificação de Hill, onde ela tem, e se demonstrou já por diversos estudos, que ela tem uma correlação mais fidedigna com a presença ou não de hérnia tal, quando a gente compara. E, infelizmente, não é uma classificação muito usada para o nosso endoscopista, mas a gente tem que ajudar a divulgar isso aí. Vejam aqui à direita, grau 1, 2, 3 e 4, você vê grau 1 e grau 2, praticamente não tem hérnia, grau 3 e 4, com certeza a gente tem hérnia, e são hérnias significativas disso aí. Que, como a gente pode ver, a correlação anterógrada, retrógrada e no inferior à direita, com presença cirúrgica de hernia tal, que é sempre uma queixa não, mas sempre uma requisição dos nossos cirurgiões, que a gente tenha uma correlação da endoscopia dizer que tem hérnia ou não, com o que eles vão achar na cirurgia. Bom, e aí a gente tem que entender um pouco também dos tipos de hernia tal, que estão aí na tela, e de como a gente compreende atualmente as barreiras antirrefluxos e o hiato como uma importante parte da barreira de refluxo, que, com a doença crônica, que é o refluxo, ela vai, que a gente fala em inglês, aging, ela vai envelhecer. Por isso aí, modulando a resposta quando você mexe no hiato ou não. E o nosso padrão estándar, para ser comparado, é a fundoplicatura de Nissen. Ela é o padrão ouro com o qual se deve ser comparado, e todos os novos tratamentos, eles têm que melhorar os sintomas, normalizar o pH e controlar a regurgitação. Isso é o que a gente tem que ter, que a cirurgia de Nissen com hiatoplastia já nos proporciona, quando ela envolve todo o esôfago e também permite abordar a hernia tal. Nesse caso, o que é que a gente tem dessa cirurgia, dessa abordagem? Reduz a hérnias maiores que 2 centímetros, reparam a crura, alongam o esôfago abdominal e a fundoplicatura tem se demonstrado que é a mais efetiva que a gente tem, porque ela aproxima e aperta o fundo em torno do esôfago, ela recria o ângulo de Rhis e ela restaura a zona de alta pressão da transição esofalogástrica. Porém,
também estudos de acompanhamento a longo prazo mostram que a cirurgia de Nissen, quando passar do tempo, e aí vai também do envelhecimento, do paciente, da cirurgia em si, ela apresenta uma série de complicações tardias, que levam a disfagia, migração, abertura do hiato, e está aí na tela para vocês, vocês são bem conhecidas disso aí. Daí que vem as novas perspectivas disso aí. A gente vai falar especificamente das técnicas de barreira. Então, técnicas de outras como estreta, que é aplicação de energia não ablativa, a gente vai deixar para outra oportunidade. Então, a gente vai falar principalmente disso aqui, que é a fundoplicatura endoscópica, chamada nos Estados Unidos o nome é TIF, Transoral Incisionless Fundoplication. Vocês vão ver aí, se usa esse equipamento, você vê que é parecidinho com um Lego disso aí, capaz de fazer uma retrovisão, uma fundoplicatura, e trabalhar aí na união esofágica, fazendo uma válvula que a gente chama de flap valve, de 270 graus. Então, a gente passa o endoscópio por dentro do equipamento, e o endoscópio serve de guia, a gente desce, então, pelo esôfago, paciente com anestesia geral, se faz, sobe o endoscópio, o aparelho a gente faz o U, passa o endoscópio de novo e a gente pode aí abordar. Tem uma hélice que a gente vai puxar, né, o tecido para dentro e depois vai disparar aí dois que a gente chama de fasteners, dois equipamentos de sutura em H. É lógico que aí você vê a passagem deles, que é esôfago gástrica, e também o equipamento que vocês viram antes, que ele tem uma parte que faz uma aspiração e permite alongar o esôfago abdominal. E aí, são 20 a 30 disparos, a clássica em torno de 20 disparos disso aí, e a gente vai ter essa válvula que, com o passar do tempo, ela faz uma posição de serosa com serosa, como a gente está vendo, e isso faz com que ela seja, então, durável disso aí. Vamos ver um pouco mais disso, está aprovado no Brasil o seu uso, e agora parece que os seguros começam a pagar, porque é um equipamento caro, e aqui é uma homenagem, né, que está aí o Greco que está acompanhando a gente, doutor Greco, doutor Tiago, da equipe da Endovita, te ajudou a fazer os primeiros casos, eles têm a maior experiência do Brasil nisso aí, isso também num dos casos disso aí, e também no serviço da gente na Índia com o doutor Mohit Mandari, só para ilustrar como é que é feito isso aí. Então, vocês veem já o endoscópio passado, com o equipamento dentro, tem que ter certeza que ele está todo dentro, retrai o endoscópio, faz o J, depois passa o endoscópio de novo, faz a retrovisão, e a gente vai buscar identificar anatomicamente o que é 11 horas e o que é 1 hora. Então, às 11 horas, a gente vai passar a introduzir o hélix, abre o equipamento, puxa para dentro disso aí, faz um clamp disso aí, ao mesmo tempo que retrai o equipamento para o esôfago para que esse J desça, né, ou suba em direção ao estômago e ao fundo, e aí a gente tem uma boa pegada aí. Então, são 4 disparos aí, ou 3 disparos aí, que significam 6 fasteners. Depois a gente vai para o outro lado, a 1 hora, a gente captura o tecido e faz aí a válvula sempre rodando. Você está vendo aqui, e o próprio aparelho, ele vai calibrar essa válvula. Depois a gente vai 5, 7 horas, mais disparos. E o final, vocês vão ver que aqui a gente tem os fasteners no esôfago distal, eles vão cair depois, e veja o tamanho da válvula, uma válvula bem interessante disso aí. E aqui está em maior detalhe uma válvula 270 graus, uma válvula clássica do TIF disso aí. Inúmeros estudos, né? Vocês estão vendo aí que quase 70% de eliminação da regurgitação, 45% mais de efeito com relação ao chão, há uma queda importante do pH, são estudos anteriores, tem melhorado isso aí, 9,3 para 6,4, não normaliza, 0,4 quase que normaliza, a gente vê isso aí, mas os estudos posteriores têm mostrado melhor. Vejam aqui lá direito, né, é o screening, e depois você faz o wash, né, o paciente sem inibidor de bomba de próton, ele piora o sintoma, lógico, depois tem intervenção, e vejam como ele segue aí, até 5 anos, estudos de longo prazo disso aí. Efeitos colaterais muito poucos, 0,40, perfuração praticamente não existe nos equipamentos mais novos, e aí como a gente está vendo como caiu os efeitos colaterais disso aí, e hoje em dia aparece uma opção para suprir onde a gente não podia entrar, porque o TIF é indicado para pacientes com hernia tal até 2 centímetros.
que fazer com todos os pacientes que têm hernia tal, que são mais da metade dos pacientes. Então, foi expandido nos Estados Unidos o uso da parte endoscópica com a parte laparoscópica, onde a parte laparoscópica entra para corrigir somente a hernia tal, e a parte endoscópica faz a válvula, faz o flap valve, daí que faz o TIF. Se debate muito se deve fazer ou não, mas nos Estados Unidos, para ter uma ideia, estão sendo feitos milhares de casos todo mês, porque tem aprovação da FDA, tem a liberação dos seguros, uma coisa que cresce assim muito nos Estados Unidos, cirurgiões estão entendendo, estão abraçando a técnica, por uma coisa muito simples. Antes eles faziam muito poucos casos de Nissen, e agora, por oferecer ao paciente a opção também endoscópica, muito mais pacientes querem fazer isso aí. E esses cirurgiões que entenderam isso, que aceitaram, estão fazendo 3, 4, 5, 6 vezes mais, até 10 vezes mais os casos que faziam anteriormente disso aí. Alguns dados já nos aparecem disso aí, não mostrando aqui, vejam esse caso agora, que é do grupo que mais faz, que é um grupo da Califórnia, de São Francisco, que é o Ken Cheng e o Ningwen. 60 casos, estão vendo aí 94% de melhora do Demister, que saiu de 43,7 na média para 4,9, e a exposição ácida de 2,7 desse grupo para 1,28. Então, são dados que estão aparecendo, os estudos até então são de braço único, são estudos randomizados, mas vocês estão vendo aí, já tem um estudo sendo feito para terminar esse ano, um estudo prospectivo randomizado, orientado pela FDA, para ter realmente evidência tipo 1 para isso aí. E a gente conversou muito com o pessoal que está fazendo isso aí, o Brahma Budaye, da Clínica Maia, um grande amigo nosso, grande amigo do NAFAD, possivelmente no próximo ano vai estar aqui falando para a gente das disfunções do esôfago depois da cirurgia bariátrica. Ele é o PI desse estudo, o investigador principal. O estudo tem ido muito, muito bem. E vamos ver aí dados randomizados como vai ter. Aprovado na FDA, aprovado no Brasil, tem código para isso. Já tem esse que é muito interessante, que é o GERD-X. Ele é bem antigo e ele era chamado antes de Placator, depois a campanha quebrou, depois compraram a propriedade intelectual e modificaram um pouco disso aí. Ele volta agora com outra perspectiva disso aí, está aí bem sofisticado, e ele é capaz de pegar o tecido e fazer aplicaturas únicas disso aí, antes de ser carregado. Também no caso, nosso amigo Hamid Maiteu, muito conhecido, amigo da gente, que a gente ajudou a fazer, esse caso a gente fez junto com ele lá no serviço dele na Índia, em Mumbai. Então você puxa o tecido, você aplica em um plugget com uma sutura, faz aplicaturas, são gastogástricas, diferente do TIF, que são esofagogástricas. Então, mesmo assim, já tem alguns resultados, um estudo do grupo do RED com o Rakesh Kapala, também um grande amigo nosso, um estudo randomizado, publicado na Guts. Vocês viram 35 para um lado, 35 para o outro, comparado com o Chan, e vejam que aqui de 3, 6, 12 meses, você vê aí uma resposta superior com relação ao questionário de refluxo do insignificante, claro, do GERD-X contra o Chan, e também essa curva interessante, que é a possibilidade, a probabilidade cumulativa de dependência do IBP, e vejam aí em vermelho, que é quase 80% a 100% quando você tira isso, o grupo Chan vai usar. Olha o grupo tratamento aí, que só 20% dos pacientes usando inibidor de próton nessa curva preditiva em 12 meses, isso aí. Já a resposta do pH objetiva com pH-metria, veja do lado direito aí, você vê que cai um pouco, comparado com o Chan, com certeza cai, menos do que cai o número total de episódios de refluxo, você vê da direita, da esquerda, para a direita, comparando o GERD-X com o Chan, isso aí. Então, ainda tem chão para correr, é interessante, não é difícil fazer, então tá aí. Só historicamente, tenho que falar do Mills, que ele tinha muito sofisticado, um endoscópio nele, e que você fazia uma grande retrovisão, tinha um ultrassom que conectava uma parte metálica com outra, e disparava uns clips de um lado do outro, mas ficou muito caro. Tinha aprovação da FDA, mas não foi para frente porque é muito, muito caro, muito difícil, tinha muito pouco dado publicado disso aí. E, mais interessante, queria fixar para vocês isso aí, por que não uma opção mais barata? Mais em conta. Então, vamos assim do ARMS, né? O ARMS, na realidade, é uma técnica de ressecção,
vocês estão vendo aí, onde você vai usar aqueles kits de mucosectomia, e esse caso aqui do Christopher Thompson, da Harvard, e você tem que delimitar, né, pelo menos 15 a 20% da circunferência, não pode fazer todo, senão vai dar estenose, e aí vocês estão vendo, o kit injeta, né, faz a sucção, dispara aí o anel elástico e resseca disso aí. Então, a técnica ressectiva, você vai ressecar aí semicircunferencialmente em torno disso aí. Necessita um pouco de prática, necessita um pouco de habilidade, tem que seja o resultado do final, e aqui comparando antes e depois, e tem resultados. O problema dessas técnicas é que as publicações não robustas ainda. E tem essa que chama ARMA, o outro chama ARMS, esse chama ARMA, e é com a nossa cara do Brasil, é com argônio. Então, vocês estão vendo aí o grande professor Inouye, aquele do poema, da endoscopia, fazendo uma demonstração ao vivo, bonita, e mostrando embaixo à esquerda que tem que fazer com uma semiferradura, disso aí. Não pode ablar o esôfago, senão dá estenose. E vejam aí, ele está demarcando onde ele quer ir em retrovisão, requer um pouco de habilidade, mas fazer a retrovisão, a maioria dos nossos endoscopistas pode fazer, e disparar, isso aí. É mais ou menos o setup que a gente usa para fazer na endoscopia bariátrica, em bypass, com reganho de peso, 70 watts mais ou menos, forçado, disso aí, vem na esquerda comparando os resultados, e aí você vai, a primeira leva 2 centímetros de cima para baixo, vejam aí, já está quase finalizado, mas tem que também, uma vez que você dá a primeira queimada, dar uma segunda camada de argônio, onde você vai ter essa textura mais amarronzada disso aí, levando o dano realmente até a camada muscular. Então, vejam aí o aspecto final em semiferradura, não pode fazer todo, senão dá estenose e pode dar problema e difícil de dilatar. Bom, já existem alguns resultados do próprio Inouye, vocês estão vendo 12 pacientes, e vejam que o demista saiu de 35 para 2,8, com a pegametria feita há 2 meses, num segmento de 9 meses do paciente, e eles não têm dado nível 1 ainda, mas já tem meta-análise. 15 estudos randomizados, 12 do ARMS, 3 do ARMA, vocês estão vendo aí que dá 300, quase 400 pacientes, e quando você vê sucesso clínico com 1 ano, 72%, 3 anos de 73% disso aí, vou só repetir isso aí, e o paciente fora do IBP com 1 ano, 64% dos pacientes, e significativamente baixou os questionários validados, a esofagite e o tempo de exposição ácida. Efeitos adversos de 11%, sendo que disfagia requerendo dilatação, 7% disso aí, e 4 casos de perfuração no grupo ARMA, que é aquele que usa mucosectomia também, é como a gente poderia esperar. Então, isso é o que a gente tinha para falar para vocês. Vamos debater isso. Vejam que é uma perspectiva, mas alguns países, como os Estados Unidos, já é uma realidade. Na Índia, o GERD-X já é uma realidade, em pontos da Europa também. No Brasil, a gente está começando, está aí o grande esforço do grupo da Endovita, do Greco, para levar isso aí adiante no Brasil e América Latina, e a gente aqui nos Estados Unidos, no México e na Índia, fazendo nossa parte também. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.